Deus abençoe. Nós vamos ler aos Gálatas, capítulo 3, verso 14, 24 e 25. Gálatas 3, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Verso 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Grande Senhor, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder expor um pouco a sua palavra e posicionar cada coisa em seu devido lugar, conforme o seu profeta nos deixou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Servindo de condutor. Bem, estava pensando que tem hora que é muito perigoso a gente ser um guia. Você que é um condutor, servindo de condutor, é um guia, servindo de um guia. Uma pessoa que conduz outras pessoas. E muitas vezes a gente conduz as pessoas, mas a gente mesmo não chega lá. Conduz as pessoas, mostra às pessoas o caminho. Eu estou pensando em lei, estou pensando em graça, que são coisas que todos nós sempre ouvimos. Que seria nós sem lei? O que seria um país sem lei? Precisa de lei. Para poder conduzir o povo, precisa de leis brandas, leis severas, a necessidade de lei. Mas o que adiantaria nós, mesmo como pessoas que servem a Deus, termos a lei de Deus, se não tivéssemos o perdão, a graça, aquele que veio e foi o principal pelo qual o guia, o condutor nos apresentou. Ele vai apresentar uma coisa como o alimento é dado. O alimento é dado por um pássaro que não come aquele alimento. E depois você vê Elias comendo o alimento. Muitas vezes as pessoas te dão um alimento, te dão uma fita do profeta, te dão uma mensagem do profeta, te dá até um DVD, um CD nosso, mas elas mesmo não vão seguir aquilo. Elas não vão comer aquilo. Elas passam aquilo para você, mas elas mesmas não comem. Porque
já foi feito para isso. Tem pessoas que é feita para conduzir, para guiar, para levar alguém. Levar alguém até a verdade e ela mesma não chegar à verdade. Ela leva alguém, aquilo ali é. Mas ela mesma não chega lá. Estamos pensando no tempo de Moisés, o grande líder de Deus, que Deus usou para tirar o povo do Egito. E ele foi um guia, ele foi um condutor, mas esse Moisés era para tirar o povo e levar o povo a Canaã. Não é que Deus mudou os seus planos, é que Deus já sabia. Por que é que Deus tinha Moisés? Por que Deus tinha Josué? Por que Deus tinha Caleb? É porque ele tinha que ter os tipos corretos. Então, ele tinha que ter aquele condutor e que ele não conseguiria levar até o lugar devido. Então viria outro, como nós temos Josué, que levou o povo até Canaã, e tendo o Caleb para poder incentivar, para poder ajudar, para dizer: você não está só, eu estou com você. Mas um servindo de guia para levar a um lugar, a uma pessoa. O pássaro servindo de guia, através do qual um condutor, que o alimento chegou a Elias. E ele mesmo não podia comer, porque como que um abutre pode comer aquilo? Então, são coisas pejorativas, na verdade. Se você chegasse a ver uma irmã, um irmão, como um abutre, um carregador da mensagem, um condutor da mensagem, mas ele mesmo não consegue comer aquela mensagem. Então, daqui Jesus é bom, mas eles ficam fora de Jesus. O Espírito Santo é bom, mas eles não recebem o Espírito Santo. Brana é o mensageiro de Deus, mas eles não recebem aquele mensageiro. Brana é o profeta, mas eles não recebem ele como profeta. Então vai chegando até o nosso tempo. A esposa hoje tem a palavra, é a palavra. E tem muitos que guiam cada um de nós até esse lugar, mas não dá conta de comer esta alimentação. Que é triste, mas é uma verdade. Está na Bíblia, tem tipos na Bíblia para isso, e representações, pessoas que foram boas, mas não conseguiram chegar no lugar que precisava chegar, certo? E assim nós temos muitos crentes hoje que nos guiam. Quem foi que pregou a mensagem para você? Quer dizer, quem pregou a mensagem para mim não conseguiu ver o que eu vi. É simples a coisa. Quem pregou para você consegue comer o que você come? Ou você também está meio jogado às traças e diz: acho que eu não vou comer isso também não. As pessoas receberam alimento. Quantos receberam um CD e o CD ficou guardado por 10 anos, 15 anos? Aí depois um dia, não tem o que fazer mesmo, escutar isso aqui. Aí escutou, creu. Por que não escutou 15 anos atrás? Porque 15 anos atrás escutava outras pessoas. Estava sendo conduzido por outros pensamentos. E não podia ser conduzido pela palavra. E tem hora que você tem que ficar sozinho para que Deus possa te conduzir. Você é conduzido por pessoas que depois elas não podem comer com você. Elas te indicam o caminho, elas te indicam o alimento, mas elas não podem comer aquele alimento com você. Tem muita gente nesse mundo que indicou brana, mas não pode comer o alimento de brana. Eu te diria, o que nós pregamos o que é? Não é meu alimento. Não é meu alimento. O alimento
é brana que Deus deu para um profeta. Ai de nós se nós não tivéssemos o profeta para poder ter esse alimento. Mas as pessoas não comem. Elas têm o alimento, elas dão o alimento, são pessoas boas, mas elas mesmo não têm prazer. Eu não sei como é o seu coração. Você vem aqui, mas você crê mesmo nessa mensagem? Você vem aqui, você sabe que essa mensagem é verdade? É real para você? Essa palavra é real? Te domina, te governa? Tudo que você pensa é esta palavra? Se alguém te traz outra coisa, você diz, eu não quero outro alimento. Mas quem já te deu esse alimento aí, trouxe para você, falou para você, já foi embora. Fala, não importa, o alimento é bom. Tem gente que não suporta comer esta alimentação. E são boas pessoas. Vocês têm que saber que o problema não está naquelas pessoas. Tem hora que o problema está no alimento. O alimento é indesejável. Eles não querem comer o alimento. Eu sei, está nas pessoas também, mas o alimento é indesejável. A nossa alma, diz Israel, tem nojo, tem fastio desse pão vil. Qual era o pão vil? Que Deus tirou dos anjos e deu para eles. Agora, qual a mensagem de brana que não é tirada de anjos e dada a nós? A mensagem que nós comemos hoje é alimento de anjos. Uma mensagem limpa, uma mensagem pura. Aí Deus pega e dá a mensagem para nós. E que valor nós damos nesta mensagem? Que valor nós damos? Até a hora que a gente olha para o casamento outra vez, só no início, dá valor no início, depois não dá valor mais. Mas você tem que dar valor no marido, dar valor na mulher, é no início ao fim. Não é só no início, quando tudo está bem, e você pega ela com o corpinho tudo em pé, tudo direitinho, e depois tudo vai caindo. O homem é da mesma forma, vai enrugando e vai perdendo tudo o que eles nunca quiseram perder, mas vai perdendo. Mas o casamento permanece. Você com Cristo, com a palavra, também é assim, você vê, está difícil. Tem pessoas que dizem, quando eu aceitei a palavra, piorou para mim. Mas tem que piorar mesmo. Você aceitou uma coisa que entra em choque com o corpo que você tem. Você recebeu uma natureza que entra em choque com a natureza que você tem. Você recebeu um espírito que entra em choque com o espírito que você tem. Você tem um espírito natural, uma natureza natural, uma alma natural. Aí quando você recebe o Espírito Santo, é sobrenatural. Você recebe o Espírito Santo, você tem que ter a natureza do Espírito Santo, é sobrenatural. Então tudo entra em choque. Você tem que decidir por aquilo. Cada pessoa, quando ouve a mensagem, você tem que decidir. Não é questão de você ficar em cima do muro, escondendo. Não. Sabe o que Deus quer? Que a gente levanta a voz e diga, eu creio. Alguém diz, isso é do diabo, eu creio. Deus quer saber que tem um povo que crê na sua palavra. Agora você fala, cuidado, aí tem problema. Não, isso não é gente de Deus. Não. Você tem que ter objetivo. Eu creio nessa mensagem, ela é verdade. Pode o demônio que for falar que ela é mentira, eu continuo falando, é verdade. Por quê? Eu creio nela e eu creio nela. Assim é você. Você tem tomado esta mensagem. Eu quero que você aprenda uma coisa. Você não está mais dirigido por um guia natural, por um condutor natural. Você não está dirigido pelo irmão que te pregou a mensagem, pela irmã que deu testemunho para você e você creu. Você está dirigido agora pela fé mesmo naquilo que você creu. Não é mais um guia. Porque hora que você tem fé no guia, o guia desvia, você desvia com o guia. O guia erra, você erra com o guia. O guia cai, ai meu Deus, você escandaliza porque o guia caiu.
Quando você crê na palavra, se o guia cair, você fica de pé. Se o guia não prosseguir, você prossegue. Porque você creu na palavra. É algo que está dentro de você. Não é questão de você ser governado por alguém, guiado por alguém. Alguém me conduziu até aqui. Tem gente que é conduzida a Deus por cura divina. Um dia eles ficam doentes e não é curado. Acabou a fé. Mas se eles forem guiados, dirigidos pelo condutor, pelo Espírito Santo, por aquilo que diz a palavra, seria como o William Branham. O William Branham diz assim: ainda que ele me mate, eu creio nele. Agora, não, me matar não. Aí Branham tinha uma fé verdadeira, revelada. Ainda que ele me mate, ainda que ele não me leve ao céu, eu creia nele. Não é, senhor, eu creio nele, mas ele tem que me levar. Tem nada. A gente tem hora que fica dizendo, eu faço tudo certinho, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a mensagem, então ele tem que me levar. Você só tem que crer numa coisa, ele não tem que me levar. Eu vou pela minha fé. Não é que ele tem que me levar. Eu vou pela minha fé. É porque eu creio. E quando eu creio, eu até digo, se ele não me levar, eu creio nele do mesmo jeito. A única coisa que é verdade nessa terra hoje, se Cristo não me levar, a única coisa que é verdade é essa mensagem. Você pode trazer igreja cheia, pastores grandes, renomados, e pastores formados, não adianta, essa mensagem é verdade, entende? Eu creio nela. Eu creio nela. Não é questão, senhor, eu vou te servir, mas o senhor me leva, o senhor não me deixa aqui não. Não, eu vou te servir. Eu vou te servir porque eu te amo. Eu vou te servir porque eu creio nessa mensagem. O senhor não está obrigado a me levar porque eu te sirvo. O senhor só é obrigado por sua palavra, não porque eu te sirvo. Quanta gente que serve a Deus e não vai. Quantos milhões de pessoas. Porque em si mesmas elas estão enganadas naquilo que elas seguem. Se você estiver revelado naquilo que você segue, a si mesmo você ainda dirá, Senhor, se o Senhor não me levar, eu crerei no Senhor da mesma forma. Eu vou confessar que isso é verdade até o fim. Mas você tem que ter fé para ir. Aí é diferente. Eu tenho que ter fé. Não ele tem que me levar. Ele não é obrigado a me levar. Eu tenho que ter fé para isso. Fé de rapto. O que é o rapto, diz o profeta? É uma revelação. Entende? O irmão Branham diz, o rapto é uma revelação. Então eu tenho que ter uma revelação que vou no rapto. A revelação, quando você tem que vai no rapto, você não tem que falar que vai. Você tem que ter a revelação. A revelação é que te leva, é que te transporta, é que te leva ao rapto. Não é você falar, eu quero ir, e eu vou, ele tem que fazer isso. É como os crentes de hoje, Jesus, o Senhor prometeu na Bíblia que me cura, então ou o Senhor me cura, ou eu largo de te servir. Não, isso é incrédulo, são incrédulos, que querem fazer barganha com Deus, negócios com Deus. Senhor, estou aqui, sua palavra diz que o Senhor já me sarou. Se eu não for sarado, a minha fé não alcançou. Mas a sua palavra diz que eu já fui sarado. Deus quer encontrar gente emancipada, que crê nele. Amém? Eu estava pensando, alguma coisa que me veio, é tão simples, mas nós temos estas coisas aqui na mensagem do irmão Branham, que o irmão Branham diz no parágrafo 72 de Apocalipse capítulo 4, segunda parte, ele diz, João viu a igreja, ele viu o fim da era da igreja. Os outros não viram. Quem viu foi João, que viu o fim da era da igreja. Ele viu o fim dos judeus. Ele viu a segunda vinda. Agora, por que ele viu? Porque Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E ele ficou, foi
lá para a ilha de Patmos e viu. Ele acabou vendo a vinda. Ele viu a segunda vinda. Amém? Amém, amém. Ele viu toda a ordem. Ele não viu uma coisa só. Você, quando vem para esta palavra, você não vê uma coisa só. Você vê toda a ordem. A ordem da palavra, a ordem da vinda, a ordem do período dos judeus. Você é o crente. Deus tem te conduzido a isto. Amém. Amém, amém. Agora, outra coisa que eu quero combater, porque as pessoas levam para o individual, para um homem, para uma pessoa. Então, eu quero combater, porque isso daqui é o corpo de Cristo. O 73, capítulo 4 de Apocalipse, segunda parte, ele chega assim, ó, e veja o que Deus teve que fazer, ferver João, em azeite por cerca de 24 horas. Você já notou que a sua vida cristã tem que ser 24 horas? João foi um homem que foi fervido 24 horas. E pensa que, desvaneceu. A hora que abriu o caldeirão, João estava vivo. Isso aqui está indicando a vida cristã. Que você, 24 horas lutando, servindo a Deus. Talvez 12, 13, 14, 15 horas você está acordado. De cedo até 10 horas da noite. E depois você tem um período de dormir, de descanso. E mesmo nesse período de descanso, você tem que saber que você está sendo fervido, mas está sendo protegido por Deus. É um bom espaço de tempo. Estou dormindo, mas o meu Deus não dorme. Aquele que te guarda não dormita. Amém. Outra coisa. Ele foi fervido por 24 horas lá embaixo para lhes mostrar que ele era divino. Por que a pessoa não é consumida pelo mundo? Não é consumida pelo fogo, pela luta, pela tentação? Porque existe algo divino dentro dela. Você não é o divino, mas o divino está dentro de você. Ele era um João. Você vê, João lá na ilha de Patmos, era um João, era um homem igual a nós. Mas, por dentro, ele era divino. Para provar para nós que ele era divino, ele foi fervido 24 horas. Agora, se você quiser levar isso para o natural, como é que faz, filho? Se colocar nós dentro de um caldeirão 24 horas, na hora que abrir a tampa, só sobra os ossos. 24 horas. O natural de João é o nosso espiritual. Aquilo que ele viu em visão, nós vimos pela fé. A vinda do Senhor, a segunda vinda, nós nem vimos com os nossos olhos. João viu em visão, lá no Apocalipse, ele viu, mas nós vimos pela fé. Isso já aconteceu em 1963 e nós vimos por fé. E o profeta diz que naqueles dias o Espírito Santo, o Espírito vivificador, nos fez ver a sua vinda. Amém. Então guarde isso. Não é questão de você olhar para um homem natural, para uma igreja natural e dizer, ali está um povo divino. Não. Você tem que saber que nós estamos em um mundo que está nos fervendo 24 horas. E a hora que termina, nós somos a mesma pessoa. O mesmo cristão passa por tentações 24 horas, mas quando termina aquele dia, é o mesmo cristão. Era o mesmo João. Ele não queimou, era o mesmo João. 24 horas, eles cozinharam ele no mais perigoso, no azeite. E assim,
que eles podem hoje nos cozinhar, porque nós estamos no azeite, e o azeite nos conserva. É isso que acontece, ele nos conserva. O azeite é o Espírito Santo. Vê como que é o espiritual? O que a igreja deve estar firmada nisso para ser uma igreja abençoada. Amém. Então eu gosto de ver estas simples coisas, porque as pessoas gostam de apontar para um homem, começar a falar muito bem de um homem. Aprenda com o irmão Brana. O irmão Brana diz, tudo que você falar de um homem, ele não é aquilo, porque um homem é falho. Fale de Deus, fale da sua palavra, fale do seu ministério, então aí você verá. Porque no tempo de irmão Brana não podia ser falado. Deus estava em carne, Deus estava operando em carne, então não podia nem ser dito, não diga a ninguém. É tão precioso aquilo, não diga a ninguém. Deus estava em carne, porque quando Deus veio em carne em Jesus, ele mesmo disse, o povo não creu, eu sou. E eles não creram. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não creram. Você acha que Deus vinha agora novamente em William Branham, dizendo eu sou, para o povo crer? Não, Deus diz, não fala nada, não diga a ninguém. Esses daí não precisam ouvir, porque quem vai crer não precisa desse tipo de condutores que os homens têm hoje, que eles conduzem, mas eles não creem. Eles levam os livros, mas eles não creem. Eles entregam as mensagens do irmão Brana, mas eles não creem na mensagem. Eles entregam os CDs do irmão Brana, mas não creem nos CDs do irmão Brana. Eles vendem os livros, mas não creem naquilo que aconteceu. Ele diz, como que nós não cremos? Vocês não creem. Se vocês crescem, vocês já teriam feito a sua decisão. Quando eu criei na mensagem, e no batismo em nome de Jesus Cristo, eu saí da presbiteriana, lá com os meus 14, 15 anos, juntamente com a minha mãe. Quando eu criei, olha para você ver, lá atrás, a gente vê, já estava crendo, aquilo estava na gente, eu creio num Deus. Só que eles me informaram que era 3, e eu fiquei enrolado naquilo, 3 pessoas na divindade. Quando eu ouvi a mensagem da deidade correta, eu criei, fiz uma decisão para sair do mundo, fiz uma decisão para sair da religião, para ir para a palavra, faço uma decisão para sair outra vez da religião, para ir para a revelação da palavra que estava escondida. Quando o véu é tirado e você viu que o véu foi rasgado, quando você vê aquela mensagem correta, o véu saiu. Quando você não vê, você fica meio lá, meio cá, você não tem segurança. Mas quando você vê, você decide por ela. Se esta mensagem é verdade, você tem que decidir por esta mensagem. Onde você estiver agora me ouvindo, mas ela é verdade. Você já encontrou alguma coisa que fala como William Branham falou? Já encontrou alguma coisa como essa, que fala claramente o que William Branham falou, até o que ele não podia falar, e saber que ele não podia falar naquele tempo? As pessoas precisam ver isso. E quando você vê essas coisas e não decide, você não está bem com Deus. É você que não está bem com Deus. Não é Deus que não está bem com você. Porque Ele dá a oportunidade de nós ouvirmos, de nós vermos, para podermos fazer a nossa decisão. Eu creio, eu já vi, eu ouvi, agora eu me decido. Mas você vai ficar sozinha, sozinho? Não importa. Tem gente que diz, eu não decido porque na minha igreja, na minha cidade não tem essa mensagem, então eu vou ter que ficar sozinha, sozinho. Não, isso daí é fraqueza. Você tem que saber de uma coisa, Deus quer as pessoas que decidem pela palavra, não porque tem gente na cidade, não porque tem pastor na cidade, mas decide porque encontrou a verdade. Eu ouvi e eu vi. Quando eu só ouvi, mas aquilo eu não tive fé, eu não vou ver aquilo.
mas Deus nos deu a oportunidade de ouvir e de ver. Abraão foi feito desta forma. Eu falei muito em Deus, mas agora eu ouvi debaixo do carvalho. Foi por isso que o irmão Brana pregou. Ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi falar de Jesus, mas agora eu vejo Jesus na sua palavra. Eu ouvi falar de sétimo anjo, mas agora eu vejo o sétimo anjo na revelação dos selos. Eu ouvi falar em trovões, mas eu vejo agora os trovões no irmão Brana, no seu nome, no seu ministério. Sem esse ministério não teríamos 7 trovões. Eu vejo um novo nome, porque eu ouvi falar sobre o novo nome. Hoje não, hoje eu vejo. Hoje eu vejo um novo nome. Mas eu ouvi falar, eu lia na Bíblia. 2 milênios você lê na Bíblia que Jesus teria um novo nome. Hoje não, eu não leio na Bíblia, hoje eu vejo o novo nome. Ouvi, mas agora vejo. Amém? Então eu quero tirar isso da cabeça de muita gente. Daqui a pouco esse pessoal, o fulano é divino. Não, o divino é Cristo, é a palavra que tem que estar em você, e você 24 horas naquela palavra, e se vai se mostrar ao mundo, é o mesmo homem, é a mesma mulher, cheio da mesma fé, da mesma convicção. Amém, amém. Ainda tem o parágrafo 106, que diz o Espírito Santo entrando naquelas palavras. Tem hora que você tem as palavras, que o Espírito Santo não entra. Você quer a Bíblia, você lê a Bíblia. Toda a Bíblia, divinamente inspirada, ela é proveitosa para a correção. Toda a Bíblia divinamente inspirada. Mas você tem que encontrar o que é inspirado para o seu dia. Você já viveu a inspiração de Moisés. Você já viveu a inspiração de Josué. Você já viveu a inspiração de Jesus. Você já viveu a inspiração dos apóstolos. Você já viveu a inspiração dos 7 mensageiros. Você viveu a inspiração dos dias do irmão Brana. Agora você tem que ver a inspiração para o seu dia. Qual escritura é inspirada no seu dia? As outras escrituras foram inspiradas no seu dia. Mas esta escritura que está inspirada no seu dia é aquela que te leva ao rapto. Não apenas te conduz, ela te leva ao rapto porque ela está dentro de você. Um condutor pode estar fora de você, mas esta mensagem, ela não está fora, ela está dentro. É dentro de mim, dentro de você, para nos guiar. Então você toma esta mensagem e sabe disso, que é o Espírito Santo entranhado nestas palavras de Apocalipse 10, de 1 a 11. Você não pode separar hoje. Você não pode separar a esposa do esposo. 10 de 1 a 7 é o esposo. 10 de 8 a 11 é a esposa. Você não pode separar. Nós já casamos. Como separar Apocalipse? Você tem que caminhar junto. O que disse o profeta é o que você faz. O que disse Deus através daquele profeta é o que você faz. Aquilo que aquele profeta não pôde dizer é o que você faz agora quando você come a mesma revelação que Deus deu àquele profeta. Amém. Tem gente que, como diz o irmão Brana, eles faz como débil mental. O débil mental, ele recebia a caixa de presente, ele ficava com a caixa e jogava o presente fora. Mas é o débil mental. O irmão Brana fala aqui no parágrafo 110, Apocalipse 4, segunda parte, 110. Não seja um débil mental. Como que você vai pegar e jogar fora o presente que Deus te deu, que é a palavra do dia, é o presente que Deus te deu? Como você vai jogar fora o presente?
ficar com a caixa da igreja, uma caixa denominacional, que foi um condutor que te conduziu até aqui. Não, você não faça como débil mental. Receba o presente de Deus, porque o que Israel fez? Israel jogou fora o presente. Quem foi que aceitou o presente? Os gentios. Mas Israel jogou fora o presente. Deus estava encarnado, era o presente embrulhado. Jesus Cristo. Israel jogou fora e nós aceitamos. Amém? Outra parte, que eu estou apenas pegando alguns pontos do irmão Brana, o 163 desta mensagem, Apocalipse capítulo 4. Segunda parte, o irmão Brana diz: eu não posso fazer o mundo ver isto. O mundo nunca verá isto. Tem hora que a gente quer fazer o mundo ver, quer fazer os parentes verem. Você só tem que viver. A sua obrigação é viver. Porque você já foi tão conduzido pelos outros, que hoje você já sabe como caminhar. Você não está mais sendo conduzido. Deixa eu repetir agora essa leitura, porque nós vamos encerrar logo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Se você tem a bênção de Abraão para vir a você, o gentio, tem que passar por Jesus Cristo. É Jesus o Salvador, o curador. Você nunca pode pensar como pessoas que pensam da forma errada. Agora eu tenho Brana, eu não preciso de Jesus. Tudo errado. Entende? Você tem que entender que você vai ver Jesus, você vai ver Brana. Você vai ver que Brana era uma manifestação de Deus. Você vai ver que Jesus era o próprio Deus. Você não tem que pôr na cabeça: chegar lá eu vou ver o irmão Brana, eu vou ver Jesus. Sim, vou ver Jesus, ou Yeshua, eu vou ver Jesus. Bem, irmão Brana, vou ver também, é uma manifestação. Moisés não foi uma manifestação, Deus para Israel? Verá, Moisés, uma manifestação. Você será Deus para eles. E sendo Deus para eles, ele era uma manifestação de Deus naquele dia. Eu tenho uma mensagem, acho que é o Consolador, o irmão Brana mostra isso: você nunca pode ter nada no lugar de Jesus, porque foi o único que nasceu do jeito que nasceu, por obra e graça do Espírito Santo. Era ele que estava aqui mostrando Deus. Entende? Eles falam: não, ele queria ser igual a Deus. O irmão Brana diz: não, ele era Deus. Não é ser igual, ele era Deus. Agora você vê, as manifestações é Deus naquele dia. Deus está operando em suas manifestações, mas Jesus Cristo era Deus. Os profetas eram parte da palavra, e a palavra vinha aos profetas, porque está escrito na Bíblia. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3:7 em diante. Se Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seu segredo aos profetas, seus servos, quando chegou Jesus, a palavra não veio a ele. Ele era a palavra. É isso que tem que guardar. Vocês têm que se emancipar na verdade, emancipar no nome, no novo nome. Você tem que emancipar nisso daqui. A fé dos filhos de Deus tem que ser alimentada dessa forma. Você nunca pode desprezar uma. É como a pessoa vai desprezar Apocalipse 10, de 1 a 7, e dizendo: é 10, 8 a 11, o resto já não está com nada. Como que não está? É seu marido. É a revelação na qual você come, você vive, você alimenta. É falta de juízo espiritual. Você toma a palavra, Apocalipse 10, de 1 a 7, eu preciso dele tanto quanto preciso de Apocalipse 10, 8 a 11, porque eles são um.
certo? Marido e mulher são um. E aqui está Brana e a esposa, Brana e João, o representante, é um. Você não pode dizer, eu estou com João, agora não tem nada a ver mais com Brana. Então você não está com nada. Porque a única coisa que João se alimenta é de Apocalipse 10, de 1 a 7. O resto eram denominações. O que a igreja, a esposa hoje alimenta é de Apocalipse 10, de 1 a 7. É o que foi revelado a William Branham, que é nossa alimentação. Come o livrinho. Você, João, come o livrinho. Então a irmã está no meio disto. A irmã, o irmão, que agora somos um. Sabe o que é a esposa no esposo? A Eva no Adão? A noiva em Cristo? E nós, a esposa em Brana? Brana é revelação, Brana é perfeito. É revelação. O que Deus escondeu de todos por estes 6 milênios, Ele revelou a nós. Através da revelação, que é o esposo. E aonde o esposo estava manifestado? Num homem, William Branham. Onde Deus estava manifestado, operando, sendo visível, para me curar, para me salvar. Ele estava numa carne. Aquela carne era dele. O filho era Deus em carne. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Já pensou bem? Depois que passar, sai de Isaías e chega em Mateus, o seu nome não será maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. Entendeu? Ele estava ali dizendo, o seu nome será maravilhoso, será. Porque o seu nome ainda ia manifestar, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quando nasceu aquele menino, era o Pai da eternidade. Agora ele é Pai da eternidade. Agora ele é maravilhoso. Agora ele é Deus forte. Ele não será, ele é. Amém. Bom, tenho que encerrar. Então eu nunca posso fazer o mundo ver isto. E se você é do mundo, mesmo que você é da mensagem, você crê no irmão Branham, mas você é do mundo, eu não posso fazer nada por você. Por quê? Porque esta mensagem não fará nada para o mundo. É só para o eleito. O eleito, ele ouve essa mensagem, ele crê nesta mensagem. Você é uma bênção de Abraão. A bênção de Abraão. A bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo. Tem que passar. E aí você tem que ter fé nele para ser abençoado. E aí, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio também é um meio de conduzir. A lei foi conduzindo até chegar à graça. A sombra foi nos conduzindo até chegar à pessoa. A lei é sombra. E você olha a sombra, aí a pessoa chega, a sombra some na pessoa. Em cada vez que Deus fez essa manifestação, a sombra sumiu na pessoa. Você vê a sombra da lei. Está longe, mas a hora que chega ao meio-dia, a sua sombra está aqui em você. É isso que Deus faz. Cada vez, tudo que foi sombra da lei, agora, qual a pessoa da lei? Cristo, que ele é graça. Eu segui a lei, mas agora a lei está escondida. A lei serviu de aio, a lei serviu de condutor, mas agora eis a pessoa da lei. Eis aquele que deu a lei, agora ele está aqui. Ele morre debaixo da penalidade da sua própria lei. Enquanto a lei some dentro dele. Olha as eras da igreja, novamente Deus traz isso para nós. Olha o sol caminhando nas eras da igreja. E chegando aqui nesse tempo final, quando chegou no tempo de William Branham, nesse entardecer, a luz entrou nele. Você vê todas as eras em William Branham,
todos os selos em William Branham, porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então ele vai revelar o mistério, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então, tudo que era sombra durante as eras da igreja, que não sabíamos, o cordeiro no trono, o cordeiro intercedendo, e o animal, o leão, o boi aparecendo, e o homem, e a águia, isso tudo entra numa só pessoa. Tudo que você vê destas 7 eras, 7 selos, quando chega no tempo de William Branham, aquilo, a sombra entrou nele, tudo é ele. Ele é a pessoa importante que viria para este tempo final. Entende? Toda aquela sombra, como toda a sombra do Velho Testamento, Cristo era a pessoa mais importante, que toda a lei se reuniu dentro dele. Branham foi a pessoa mais importante, que toda a revelação, porque tudo era mistério. 7 eras da igreja, 7 selos, semente da serpente e outras coisas mais, tudo era mistério. Mas quando chegou William Branham, todos aqueles mistérios que eram sombras, na sombra você não vê a coisa direito, você não sabe discernir o que é aquilo. Você vê a sombra de um homem, sombra de um homem, sombra de cachorro, mas agora você vê a sombra de um profeta. E vem, os mensageiros eram partes da palavra. Quando chegou parte das eras, parte dos selos, mas quando chegou nos dias da voz do sétimo anjo, ele não era parte das eras, ele era todas as eras. Ele não era parte dos selos, ele era todos os selos. Ele não tinha mistério em particular, diz o primeiro selo 68. Ele não tinha mistério particular, porque todos os mistérios estavam nele. Tudo se fundiu numa só pessoa. E agora, quando você chega nesse tempo final, na mensagem de João, na mensagem da esposa, meu irmão, você tem que ver essa união. Nós nunca ficamos sabendo que já estávamos casados. Quando ficamos sabendo que estamos casados, o que aconteceu? A esposa estava nele. Você não pode desligar um do outro. Os dois são um. Ele é ela é ele. Agora você vê a revelação e o mensageiro do dia. O que é a esposa hoje, como eu e você? O que é essa esposa? O prazer dela é só comer o livrinho, comer o que o esposo trouxe, saber fazer aquilo e dar de alimento a todos os seus filhos. Isso é o que os pastores precisam saber. Que se os pastores fazem parte desse João, e João é a esposa, então quem vai fazer a alimentação é exatamente a esposa, o João. A esposa faz a alimentação, que a alimentação que o esposo trouxe em casa. Meus irmãos, Deus ainda está, desde o princípio da Bíblia até aqui, Ele caminha da mesma forma. Ele age da mesma maneira. Ele trouxe um Adão, a Eva estava dentro dele, ele adormeceu aquele Adão, tirou a Eva de dentro dele. Ele trouxe a Cristo, a igreja estava dentro dele. No Calvário, Deus adormeceu a Cristo e com uma espada que foi enfiada no seu coração, saiu água, sangue e espírito. Deus está tirando a esposa dele naquele dia. E exatamente aquela que caiu em Niceia. Aí vem 7 eras da igreja, e Deus pega e traz o último mensageiro, e a esposa está ligada a ele. O esposo partiu, é que o esposo dormiu, Deus tirou a esposa dele. Por isso você vai ouvir a voz da esposa agora. É a voz da esposa, porque ela fala o que o esposo fala. E o que o esposo falou no seu dia, ela vem e fala aquilo. E as pessoas creem, admitem que aquilo é verdade. Porque elas agora não estão mais, deixa eu terminar, senão eu não termino. Deixa eu terminar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ser justificado por fé, por crer.
Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Nós não estamos mais debaixo de um condutor. A fé veio, Cristo veio. Nós éramos conduzidos durante 7 eras da igreja, até que viesse a revelação de todas as coisas, mas nos dias da voz do sétimo anjo veio, você não está mais debaixo das 7 eras da igreja. Entende? As 7 eras da igreja foi um condutor no qual conduziu até vir a semente outra vez, chamado Brana. E aquilo é um condutor, é como um pé de milho, um pé de trigo, é um condutor. O pé não é o trigo, ele é o pé de trigo. As folhas não é o trigo, são as folhas do trigo. Mas o trigo é quando ele sai aqui em cima, que solta um cacho. Agora sim você tem o trigo. Então você tem o condutor, e quando chegou aqui em cima você tem o trigo Brana, outra vez. Amém? Já não estamos mais debaixo das crenças dos condutores, daqueles que nos guiaram de trindade, nos guiaram de unicidade, nos guiaram até para a deidade, nos guiaram. Nós não estamos mais debaixo deles, agora nós estamos mostrando que nós saímos exatamente do mesmo Cristo que estava em Brana. Aquilo que foi o William Brana, aquilo é que você está sendo hoje, alimentando. Você não é o homem Brana. Ninguém vai ser o homem Brana. Não tem jeito de ser. Porque o homem Brana foi uma vez, o homem Cristo foi uma vez. Agora você tem manifestação de Deus na esposa nesse dia final. Ela pode agora entender, Ele está aqui. Aí você vai para a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Ela, a mulher, tem o homem, o varão, no seu interior. É isso o que a igreja tem. Tem a revelação no seu interior. O esposo, Apocalipse 10, de 1 a 7, ela tem no seu interior. Ela vai revelar isso para o mundo, mostrar isso para o mundo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que agora não estamos mais debaixo de condutores, mas sim da semente que foi manifestada, e nós saímos exatamente junto com esta semente. Estamos aqui para provar que somos a esposa da revelação. Nós cremos, o seu profeta diz na festa das trombetas 101, que o esposo é a palavra revelada. E a palavra revelada foi revelada através do 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Tudo foi revelado. Senhor, faça de nós uma esposa idônea, abençoada, que ouve o esposo, que ouve a revelação, que ouve os selos revelados, que ouve os trovões, que ouve o novo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu busquei o Cordeiro no trono, não estava mais. Ele até mesmo já tinha saído do trono do Pai. Quando ele saiu, ele rugiu como um leão. Já não havia mais intercessão, e o livrinho estava em suas mãos. Foi o Cordeiro quando ele saiu para reclamar. Pôs um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo já não é mais. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar.
William Brana, nosso profeta, nos advertiu. Ele entregou sua mensagem e depois partiu. E na mensagem a cura divina ele disse assim: Deus terá um homem depois de mim, para a geração que está para vir. Já se cumpriu o que Brana disse, já aconteceu, e esse homem já apareceu. Sua mensagem me converteu. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar.